Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando agora, a você que está conhecendo nosso trabalho. Eu gostaria de convidar você para assistir o vídeo até o final. Se gostar do conteúdo, deixe seu like. Se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós. Também o seu comentário é muito bem-vindo aqui. Nós queremos também dar as boas-vindas para aqueles que já estão conosco toda quarta-feira, estão na expectativa do nosso vídeo da semana e toda quarta-feira nós estamos postando vídeo aqui no canal Ensino e Palestra, trabalhando com a revista Lições Bíblicas, classe adulto. O tema do nosso quarto trimestre desta revista, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela é a publicadora da nossa revista Lições Bíblicas, que tem várias faixas etárias. Aqui nós trabalhamos especificamente a faixa etária de adulto, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Este é o tema do quarto trimestre de 2022. E nós já estamos preparando para o próximo trimestre de 2023, onde nós estaremos trabalhando no primeiro trimestre sobre um assunto extremamente necessário, um assunto extremamente relevante. Estaremos falando a partir de janeiro aqui no canal Ensino e Palestra o tema avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Bom, mas isso aí é tema para o próximo trimestre. Nós ainda estamos no livro de Ezequiel, ainda estamos explorando o livro de Ezequiel e nós continuaremos hoje através da lição número 11. Muito obrigado a você então, vamos juntos para mais um tema, para mais um vídeo aqui no canal Ensino e Palestra. Muito obrigado desde já pela sua companhia. Aqui no canal Ensino e Palestra, nós hoje entramos na lição número 11. Nós vamos falar hoje sobre a 11ª lição, a visão do templo e o milênio. Nós temos na revista o texto áureo, nós temos a verdade prática, a leitura diária e a leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 ao 9. Nós hoje iremos trabalhar aqui, fugindo um pouco da organização da revista, nós iremos trabalhar aqui o tema consolidado, porque queremos que assim pode ser melhor entendido por você, eu acho que você tem um melhor aproveitamento. Então nós não iremos seguir a rotina da revista, mas nós iremos abordar os temas que estão propostos na revista, ou seja, nós não vamos fugir da lição. Aqui no canal Sem Palestra, nós sempre focamos na lição, nós sempre focamos nos objetivos principais de cada lição. E hoje nós vamos falar sobre o novo templo. Nós vamos falar hoje sobre a visão do templo e o milênio. Este é o tema da lição de hoje. Bom, em Ezequiel capítulo 43, versículos 1 e 9, nós temos então esta visão que Deus deu a Ezequiel e ali fala do novo templo. Nós queremos retroceder um pouquinho, queremos voltar ao capítulo 40 de Ezequiel. Lá no 40, versículos 1 e 2, diz assim: No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. Vamos então fazer aqui um comentário expositivo deste tema, deste texto aqui em Ezequiel. 14 anos depois que a cidade foi conquistada. Somente 14 anos depois da destruição, Ezequiel recebe as revelações que passa a narrar. Nós não iremos entrar aqui em detalhes neste estudo sobre as medidas do templo mostrado a Ezequiel. Tais detalhes não serão abordados aqui. Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Deus arrebata em espírito a Ezequiel e o leva novamente para lá, para assistir uma cena muito pitoresca. Ele não vê o templo antigo, que já fora destruído, mas é apresentado a uma outra obra arquitetônica. Em visões de Deus me levou à terra de Israel. Ezequiel já estava ficando acostumado a visitar outros lugares periodicamente, sempre levado de maneira muito veloz, sempre em espírito. Israel foi vista aqui por Ezequiel em um arrebatamento de espírito.
me pôs sobre um monte muito alto. O profeta tinha então uma visão privilegiada de toda aquela fantástica construção. Chegamos agora ao capítulo 43, versículos 1 ao 9. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto de visão que tive era como de visão que eu tivera quando vi destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Eu ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres de seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então me levou à porta. Ezequiel irá experimentar uma nova experiência transcendental. Uma nova visão da parte de Deus lhe será apresentada. Mais uma vez, ele experimenta um arrebatamento de espírito. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Conforme nós já estudamos aqui, sabemos que Deus ausentou-se do templo. Ele resolveu deixar o lugar, recolher a sua glória dali. O interessante é que a sua glória saiu pelo Oriente e foi para o Monte das Oliveiras. Agora a glória de Deus retornava daquele mesmo lugar. Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tem um simbolismo todo especial. Foi para lá que Davi fugiu do seu filho Absalão, conforme está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Aqui em Ezequiel, para lá partiu a glória de Deus. De lá retornou a glória de Deus. Era o local favorito de descanso de Jesus quando esteve aqui na terra. A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém se deu a partir do Monte das Oliveiras. Em Mateus 21, versículo 1, você lê isso. A famosa cena do lamento de Cristo sobre Israel deu-se também no Monte das Oliveiras, em Lucas 19, 37. A instrução escatológica, onde Jesus fala dos acontecimentos futuros, foi proferida no Monte das Oliveiras, Mateus 24 e 3. A agonia de Jesus no Getsemane tem como ponto de partida o Monte das Oliveiras, Mateus 26, 30 e 31. A ascensão de Cristo aos céus se deu no Monte das Oliveiras, Atos 1 e 9. Quando Cristo voltar, irá pousar no Monte das Oliveiras, que partirá de leste a oeste, Zacarias 14 e 4. Então, o Monte das Oliveiras tem um papel predominante, preponderante. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. A glória de Deus é esplêndida e ocupa todos os espaços. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar. Junto ao rio Quebar, Ezequiel teve a sua primeira visão. Ele estava trabalhando juntamente com os outros cativos de Judá que estavam ali na Babilônia. A forma de suas visões eram parecidas, uniformes, todas com grande impacto, tanto para o profeta como para os seus ouvintes da época e os leitores de hoje. E levantou meu espírito e me levou ao átrio interior. Tamanho espanto e esplendor da visão, Ezequiel caiu por terra. E o Espírito Santo o tomou e o levou em visão para o átrio interior. O átrio era o pátio, a parte externa do templo. Essa parte também era muito importante no templo original. As pessoas tinham acesso livre, salvo raras exceções, à primeira parte do pátio. Na segunda parte, somente os judeus poderiam adentrar. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. A maioria dos comentaristas entende que se trata do anjo do Senhor. O próprio Deus
estaria recepcionando Ezequiel para mostrar-lhe a visão. E disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono. Ezequiel é quase invariavelmente tratado no seu livro como filho do homem. Aqui se confirma que é o próprio Deus conversando com Ezequiel. Está em primeira pessoa, meu trono. O trono é de Deus. O assento da sua habitação no templo, para onde ele voltara com a sua glória após fazer juízo contra aqueles que haviam profanado o santo lugar. Aliás, nesse templo, agora contemplado por Ezequiel, existem diferenças com o templo original, como por exemplo a ausência da Arca da Aliança, que era o móvel mais sagrado ali do templo original. Era o móvel mais importante do lugar, uma vez que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus em meio ao seu povo. O templo aqui mencionado é um fator escatológico, ainda está por existir, não é terreno. Esse é o templo do milênio. É preciso deixar bem claro e patente que esse não é o primeiro templo construído por Salomão. Esse templo fora destruído há 14 anos antes dessa visão de Ezequiel. Esse também não é o segundo templo erguido por Zerubabel. Aliás, quando lemos Ageu falando sobre a glória do templo, a glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Ageu capítulo 2 e 9. Precisamos pontuar que alguns comentaristas entendem que aqui Ageu, não estaria se referindo ao segundo templo, mas estaria falando da visão que Ezequiel contemplou. É apenas uma linha de entendimento. Agora, voltando à visão de Ezequiel, o templo descrito, então, aqui não é o segundo templo. Também não diz respeito ao chamado Templo de Herodes, em alusão às amplas reformas que Herodes promoveu no templo. Esse templo que seria destruído no ano 70, o templo de Herodes, ficando apenas as paredes, que hoje nós conhecemos por Muro das Lamentações. E ali no Muro das Lamentações, para os judeus, está a presença de Deus. Israel irá construir um novo templo dentro do calendário da tribulação. No período tribulacional, em que a igreja não estiver mais aqui, nos 7 anos, Israel irá construir um templo. Isso depois que a igreja subir. Nesse templo, o anticristo irá sentar e a partir dali desejará governar. O templo então será profanado. Israel então entenderá que aquele não é o seu Messias, e sim um impostor, um farsante. Então clamará por ajuda e aí o verdadeiro Messias, Jesus, virá ao seu encontro e promoverá a batalha do Armagedon, onde o inimigo será derrotado e preso por 1000 anos. Durante esses 1000 anos, esse milênio, terá lugar o templo da visão de Ezequiel, aqui entre o templo da visão. Um templo diferenciado e habitado pela glória de Deus. O livro de Ezequiel sofreu uma forte resistência para ser considerado canônico, exatamente pela dificuldade em entender a diferença entre a visão do templo e os templos que existiram. Não havia conciliação de serviços, não havia conciliação de medidas, era diferente. Porém, posteriormente chegou-se ao entendimento que se tratava de um outro templo, uma visão escatológica. Aí então Ezequiel recebeu finalmente o selo canônico. E o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Planta dos pés figura a presença contínua de Deus naquele lugar. Ele não mais se afastaria. Verdadeiramente o juízo que deveria ter vindo chegou, e Deus fez um concerto muito grande com seu povo, trazendo para o seu povo a sua glória, a sua presença, a sua proteção. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Um dos resultados efetivos do exílio da Babilônia foi a nova postura do povo de Israel. Ele abandonou de vez a idolatria. Outros problemas apareceram, mas definitivamente a prostituição religiosa foi, por fim, extirpada, em definitivo.
Esse templo da visão de Ezequiel será a base de adoração solene a Deus. Israel finalmente irá cumprir com o propósito divino, ser uma nação sacerdotal. Nesse santo lugar, a glória de Deus habitará e a santidade será predominante. Deus não recolherá mais a sua glória. Os sacerdotes não irão mais profanar o lugar. Não irão se entregar à adoração a qualquer Deus estranho, como faziam até então. Israel terá entendido finalmente o seu papel como povo eleito e santo. Esse templo, é importante se diga, será literal. O templo que Ezequiel está vendo aqui, está enxergando aqui, está visualizando aqui na visão, é literal, será literal, acontecerá, existirá. Aqui não existe alegoria ou simbolismo. Será um lugar real, concreto. Será a restauração espiritual de Israel, a completa e definitiva restauração. Um trato de Deus para com o seu povo. Mas atenção, é importante deixar claro que dentro da casa de Israel teremos muitos que não serão salvos, não crerão no Messias. O remanescente fiel, aqueles que se entregarem a Cristo dentro do povo israelita, serão salvos. Aqueles que proclamarem Cristo como seu Messias serão contados como seu povo, mas nem todos aceitarão essa condição. Deus irá tratar com Israel, irá restaurar a nação, mas o livre-arbítrio de cada um irá definir o seu próprio futuro. Jesus não será um ditador, mas um soberano bondoso e fiel. Parece incrível, parece inacreditável, parece difícil de entender que mediante tanta demonstração de glória, de misericórdia e de poder de Deus, ainda assim, mesmo não deixando dúvida nenhuma sobre o seu papel de líder máximo e salvador, ainda muitos dirão não para Cristo. Enfim, cada um fará a sua escolha e o seu futuro dependerá dessa escolha. Aliás, nossa vida é feita de escolhas e essas escolhas definem o nosso futuro. Por isso os consumi na minha ira. Na sequência, a glória de Deus se vai, chega a ira divina, a cidade é destruída, ficando somente o opróbrio, o templo já contaminado pela idolatria é posto abaixo, o juízo é consumado, a glória de Deus retorna. Esta é a sequência dos fatos. Abordamos aqui então a visão de Ezequiel sobre o novo templo. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. É muito importante ter a sua participação. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Então, que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus restaure a vida de cada um de nós. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.